boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos começar uma nova série de playlist, agora da página 9. A gente começa com a intersecção dos conjuntos. Antes a gente tinha visto sobre a união de conjuntos. A intersecção, gente, são só os elementos que são comuns para os dois conjuntos. Se a gente observar bem, os elementos que estão comuns para os dois é o 5, sempre abre chaves, tá, pessoal? 5, o 6 e o 7. Então, são os elementos comuns, certo? Então, a intersecção é isso. São os elementos, só os elementos que são comuns para os dois conjuntos, tá? A diferença é o seguinte. Por exemplo, quando ele colocar assim A menos B, então ele quer todos os elementos de A e não quer nada do B. Ou seja, o A, por exemplo, é dado o conjunto aqui do A. Eu estou usando, no caso, gente, os conjuntos A aqui de cima, tá? Esses aqui. Eu não recoloquei aqui de novo porque já tá aqui em cima, tá? Então, o que acontece? Eu quero todos de A, menos que sejam de B. O que são os de B? 5, 6 e 7. Então, aqui, A menos B vai ficar o quê? Ó? Vai ficar 1, 2, 3, 4. Vou pular o 5, vou pular o 6 e o 7. E vou colocar o 8, o 9 e o 10. O 8, o 9 e o 10. Então, esse é o A, diferença de B. Quando é B menos A, significa que eu quero todos os elementos de B e não quero nada do A. Então, o que vai acontecer? Só que esses elementos aqui do B estão dentro de A. Então, e como ele não quer nada de B, significa, na verdade, que o B ele está dentro do conjunto A, certo? Os elementos, todos os elementos dele estão dentro do conjunto A. Bom, se o próprio B está dentro do A, ele não pode setar nada. Então, aqui vai dar conjunto vazio. Deu para entender, né? Tranquilo, né? Então, isso que é a diferença. É tudo que tiver no B, menos que tiver no A. Mas como ele é um subconjunto de A, vai dar um conjunto vazio. Complementar, gente, é o seguinte. Você vai ver, às vezes, na questão, escrito assim, ó. Complementar de A e de B. No caso aqui, gente, como é que se fala? Você vai fazer o seguinte. Ele quer todos os elementos de A menos o de B. É isso que é o complementar, ou seja, só os elementos de A sem o B, certo? Aqui, ó, você tem 1, 2, 3, 4, certo? Que é do conjunto A. Do B é 3 e 4. Então, A menos B vai ser o quê? 1 e 2. Isso que é o complementar, tá? Só que, mas qual que é a diferença, Alexandre? A diferença é que sempre, no caso aqui, o B, ele sempre vai ser um elemento que é subconjunto de um conjunto maior, ou seja, o B, nesse caso aqui, ele por isso que é falado complementar, porque ele está dentro do conjunto A. Então, quando ele escreve assim, você já sabe, já tem a certeza que esse conjunto B, ele está dentro de A. Ele já é um subconjunto. Isso que é o complementar. Então, significa que eu já sei que esse elemento aqui está dentro de A, certo? Deu para entender a diferença? A diferença não é necessariamente que o A esteja dentro de... que o B esteja dentro de A. Mas aqui nesse caso, sim, certo? O B sempre vai estar no A, porque ele é um complementar. Por isso que tem essa palavra, certo? Deu para entender, né? Então, sempre, ó, é sempre definido como B, como subconjunto de A, enquanto que a diferença não é necessário, ok?